colocar para gravar. Beleza, gravando então. Então, pessoal, hoje nós vamos começar o estudo da termologia, estudos dos fenômenos relacionados a calor, tá? E o primeiro tópico que nós vamos estar vendo dentro dessa parte de termologia, o Thiago está entrando só um pouquinho. Essa primeira parte que nós vamos estar vendo de termologia é a parte, sim, que eu falo que é principal, que é a base, mas ela vai te dar todo o sustento, todo o conceito para você caminhar até o final dessa parte, que é diferenciar os conceitos de temperatura e de calor, tá? Muito importante, os vestibulares, o Enem, etc., gostam de confundir os estudantes em relação a esses dois conceitos, tá? Saber ver se o estudante realmente sabe a diferença entre temperatura e calor. Para isso, então, vamos definir cada um de maneira isolada, separada, e depois entender melhor qual vai ser a diferença entre esses, tá bom? Primeiro tópico aqui, temperatura. Deixa eu pegar aqui a caneta. Pessoal, todo corpo, ele é composto, tá? Ele é composto aí por átomos. Nós sabemos disso, certo? Tudo é composto por átomos. E o conjunto desses átomos aí vai formar as partículas, moléculas e assim por diante. Então, vamos supor que eu tenho um corpo aqui e cada pontinho desse, vou pegar aqui, cada pontinho aqui representa uma partícula aqui, tá? Está aqui nesse corpinho. A pergunta que eu faço para vocês é: será que essas partículas elas estão em repouso nesses corpos? Não, eles não estão em repouso. Eles possuem uma energia cinética. EC. O que é EC? Energia cinética. Professor, eu não lembro. O que é energia cinética? Energia cinética é energia associada a movimento. Tudo que se move em relação a alguma coisa possui energia cinética. Então, essas partículas aqui, elas possuem uma energia cinética. Então, elas têm um movimento. Esse movimento não é um movimento bonitinho, tá? Um movimento aleatório. Vai para lá, vai para cá e assim por diante, tá bom? Então, o que acontece? Quando esse corpo ganha ou perde energia sob forma de calor, essa energia cinética ela vai variar. Para mais ou para menos? Depende se ela vai ganhar ou vai perder energia por meio, tá? Se ele ganha energia, ele vai aumentar essa energia cinética. Ou seja, essas partículas que estão no interior desse corpo vão se movimentar cada vez mais rápido. Isso é característica que nós falamos de um corpo quente. Tá aqui, ó, um corpo quente. Ou seja, um corpo que tem uma temperatura elevada. Quanto maior a temperatura desse corpo, maior o grau de agitação dessas partículas nele. Tá? Então, ou seja, maior a energia cinética que essas partículas vão possuir nesse corpo. Mas, se eu tirar a energia desse corpo, essa energia cinética, ela tende a diminuir. Então, aí nós dizemos a expressão que é um corpo frio. Quer dizer, então, que a energia cinética dessas partículas é menor, ela está diminuindo, tá? Então, esses corpos, essas partículas que estão nesse corpo, elas estão se movimentando mais devagar. Então, perceba, um corpo quente, as partículas se movimentam mais. Um corpo frio, entre aspas, né? Ou seja, com uma temperatura menor, essas partículas se movimentam mais devagar. Dessa ideia, você consegue entender o quê? Que a temperatura, ela está dependendo do quê? Do grau de agitação dessas partículas que um corpo vai ter. Tá? Ou seja, essa temperatura depende do grau de agitação dessas partículas. Ou seja, a intensidade da energia cinética que essas partículas possuem.
Olha aqui a definição para gente, ó, que eu coloquei aqui. A temperatura de um corpo pode ser entendida como a medida do grau, ó, medida do grau de agitação das partículas que constituem. Em outras palavras, ela mede a energia cinética das partículas que constituem o corpo. Então, temperatura nada mais é que o grau de agitação das partículas em um determinado corpo, tá? Maior a temperatura, ó, agitação maior, maior a temperatura. Grau de agitação menor, menor a temperatura, tá? E lembrando que a temperatura ela é uma grandeza escalar. Lembra que nós diferenciamos sempre grandeza vetorial de grandeza escalar? A temperatura ela só depende do módulo e da unidade de medida, tá? Essa unidade de medida nós vamos ver a seguir quais podem ser elas. Então, ela não depende de direção e nem de sentido, apenas do módulo e da unidade de medida que nós vamos estar vendo mais para frente. Beleza? Então, temperatura mede grau de agitação das partículas, mede energia cinética dessas dentro de um corpo. Belezinha? Show de bola, né? Nada de muito difícil até agora pra gente. Beleza. Pessoal, já ouviram falar na palavra equilíbrio térmico? Provavelmente, né? Com certeza você deve lembrar dessa palavra. É um conceito bem simples, não é muito complicado de se entender. Equilíbrio lembra o quê? Por exemplo, se eu tenho essa caneta, ela está torta, vamos dizer, em relação a alguma coisa, ela não está equilibrada. Quando ela fica retinha aqui, eu digo, ó, essa caneta está equilibrada, tá? Ela não tomba nem para um lado e nem para o outro, tá? A ideia, transferindo aqui para o nosso, tirando dessa analogia e colocando aqui para gente, a ideia de equilíbrio térmico é quando as temperaturas estão em equilíbrio. As temperaturas do que, professor? De dois corpos ou mais, né? De dois ou mais corpos ou sistemas. Um corpo A, um corpo B, ou um sistema A ou um sistema B, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, dois corpos ou sistemas, e esses possuem temperaturas diferentes, tá? Vamos supor aqui, que ele não coloca aqui, mas vamos supor aqui, então, que a temperatura de A, ó, temperatura de A, vamos supor, ela é maior que a temperatura de B. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a energia cinética das partículas do corpo A, essa intensidade, é maior do que no corpo B, tá? Eles estão em equilíbrio? Não, porque a temperatura deles é diferente. Para ele entrar em equilíbrio, o que devo fazer? Para entrar em equilíbrio, eu devo pegar esses dois corpos que possuem temperaturas diferentes e colocar em contato um com o outro. Quando eu coloco esses dois corpos em contato um com o outro, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma transferência, um fluxo de calor, de energia, um fluxo de energia de um corpo de maior temperatura para menor temperatura. Sempre, pessoal, a energia, esse fluxo de calor, ele vai do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Lembra lá da história lá do Robin Hood? Tira dos ricos para doar para os pobres, rouba dos ricos para dar para os pobres. A ideia, logicamente, né, fazendo essa analogia, é isso. Eu tenho um corpo com uma maior energia interna, né, uma maior energia cinética, e esse corpo com menor. Quando eu coloco em contato, esse fluxo de calor vai ser do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? E quando que isso vai parar? Quando eles atingirem o equilíbrio térmico. Quando eles tiverem a mesma temperatura, aqui ó, quando o corpo A atingir a mesma temperatura do corpo B, esse fluxo de calor para.
Então, esse fluxo de calor, quando eles estiverem à mesma temperatura, vai cessar. Por que que eles vão cessar, professor? Porque não tem mais, que nós vamos ver aqui, a lei zero da termodinâmica, não tem mais diferença de temperatura para que esse fluxo ocorra. Então, os corpos já estão em equilíbrio térmico. Isso vai, tá, pessoal? Esse equilíbrio térmico, ele vai acontecer somente quando tiver o contato entre dois corpos ou mais, né? Dois corpos ou sistemas. Pode ser 3 corpos, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? Então, ó, o corpo com maior temperatura transfere parte da sua energia para o corpo de menor temperatura, tá? O que que diz a lei zero da termodinâmica? Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, logo eles estão em equilíbrio térmico entre si. Então, pessoal, essa lei zero da termodinâmica, então aqui, se eu tenho aqui, ó, vou desenhar aqui para vocês, desenho perfeito aqui, um corpo A. Aí nós vamos pegar aqui um corpo B. E agora vamos pegar aqui um corpo, deixa eu ver aqui, um corpo C, uma corzinha diferente. Um corpo C. Se A e B estão em equilíbrio térmico, ou seja, se a temperatura de A é igual à temperatura de B, então, como o corpo C está em contato com B, ele vai possuir também a mesma temperatura de B. Se B tem a mesma temperatura de A, consequentemente, A tem a mesma temperatura de C. Então, todos eles estar em equilíbrio térmico. Assim poderia ser com o corpo D, com o corpo E, com o corpo F e assim por diante. Tá? Então, o equilíbrio térmico, essa lei zero da termodinâmica, é quando tem a temperatura dos corpos iguais. Isso acontece, esse fluxo de calor, devido à diferença de temperatura, apenas devido a isso. Show de bola? Tranquilo, né? Nenhuma dúvida. Isso vai nos ajudar a entender o conceito de calor, que é basicamente muito parecido. Em que sentido muito parecido, professor? Vamos lá. Pessoal, ó, todo corpo, então, ele possui uma energia interna, tá? Essa energia interna, só ver um negócio aqui mais para frente que nós vamos, que é a mesma coisa que energia térmica, tá? Que nós vamos definir melhor depois. Essa energia nada mais é que essa movimentação dessas partículas no interior do corpo, tá? Ou seja, a energia cinética que ela possui, tá? Isso é a energia de movimento dessas partículas. Se eu tenho dois corpos com diferentes temperaturas, por exemplo, igual ele colocou aqui, ó, T1 maior, a temperatura T1 maior a temperatura T0. Tá aqui, ó, T0, T1, que é o corpo A e o corpo B aqui que nós temos. O que vai acontecer, pessoal? O fluxo de calor ocorre de quem para quem? Do corpo com maior para o corpo de menor temperatura, tá? Sempre isso. Calor, ele só vai existir, quando houver exclusivamente a diferença de temperatura entre dois corpos. Se eu tenho dois corpos ou sistemas com temperaturas iguais, não vai ter fluxo de energia de um corpo para outro. Não vai ter porque eles têm temperaturas iguais. Então, não existe calor nessa situação. O calor, o conceito de calor só vai existir quando um corpo tem uma temperatura maior do que outro. Porque vai ocorrer um fluxo de energia, e essa energia é sob forma de calor, de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Tá? Então, vamos lá. Ó. O que ele fala aqui? Calor é energia térmica em trânsito, né, que é o fluxo que ele quer dizer, de um corpo para outro, ou de uma parte de um corpo para outro, enfim. Esse trânsito é provocado exclusivamente por uma diferença de temperatura. Então, só vai existir calor se eu tiver dois ou mais corpos e que eles possuem uma diferença de temperatura. Tá? Se eu tenho essa diferença de temperatura, vai ocorrer um fluxo de energia interna de um corpo para outro. Esse fluxo
Esse fluxo de energia interna de um corpo para outro denomina-se calor, tá bom? Sempre do corpo com maior temperatura. Opa, peraí, travou. Ah, isso. Sempre do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Sabe aquilo quando a temperatura tá baixa, né? Que a gente fala frio, né? Aí a sua mãe tá dentro de casa, lá, todo mundo quentinho, né? Aí você quer abrir a janela para dar uma ventilada, né, no ar. Aí a sua mãe fala: para, menino, não abre essa janela aí, não abre essa porta, que o frio vai entrar. Será que tá certa essa analogia? O frio entrar? Presta atenção. Lá, lei zero da termodinâmica. Quando eu tenho a diferença entre a temperatura entre dois sistemas, que eu tenho dois sistemas aí, né? A casa, o ar que está ali dentro da casa e o ar que está do lado de fora. O ar que está do lado de fora da casa, ele está com uma temperatura mais baixa. E o ar que está dentro de casa, uma temperatura mais alta. Quando você abre a janela, vai ocorrer um fluxo de calor. Por quê? Porque tem temperaturas diferentes. Mas será que é o frio que vai entrar? Pensa comigo. Não, né? Não é o frio que entra. Lembra? Olha aqui o desenho. O corpo sempre de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, não é o frio que entra, é o calor que sai. Tá? Então, agora aí você já pode corrigir sua mãe, seu pai, sua tia, enfim. Se for abrir janela e falar, não, frio vai entrar. Opa, não é o frio que entra. Lei zero da termodinâmica. Tá? Vai ocorrer um fluxo de energia interna de um corpo de maior temperatura para um outro corpo de menor temperatura. Então, na verdade, é o calor quem vai sair. Tá bom? Tranquilo, né? Pessoal, isso aqui nós vamos estar vendo depois, mas isso aqui nós já falamos lá no começo do ano, em relação às unidades de medida e para algumas grandezas. Uma caloria, que vai ser a unidade de medida que nós vamos estar usando para calor, tá? Nós vamos estudar alguns tipos de quantidade de calor, calor latente, calor sensível e assim por diante. Caloria, tá? Que é o que nós vamos estar estudando depois, um pouco melhor, ela corresponde à mesma coisa que aproximadamente 4,2 joules. Na verdade, é 4,18, tá? Mas aí aqui eu aproximei para 4,2, tá bom? Então, a maioria dos exercícios que vocês encontrarem, eles vão dar o 4,2 para vocês. Mas, por via de informação, é igual a gravidade. Gravidade não é 10, é 9,8, mas a gente usa 10. Aqui também. Uma caloria é igual, na verdade, a 4,18, mas nós usamos, para facilitar o cálculo, 4,2 joules, tá bom? Que é a unidade de medida para calor que nós vamos estar estudando depois melhor, tá bom? Show de bola? Show de bola. Então, vimos qual a diferença de temperatura e calor. Qual que é a diferença básica? Isso aqui não podemos errar nunca mais na vida. Temperatura, médio grau de agitação das partículas, energia cinética das partículas em um corpo. Calor é energia interna de um corpo de maior temperatura, é o fluxo dessa energia interna de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Não podemos errar mais isso, tá? Lembra-se sempre da lei zero da termodinâmica, equilíbrio térmico. A energia, o calor, ele vai ter o fluxo, o sentido do maior para o menor. Lembra lá do Robin Hood, beleza? Tranquilo, professor, show de bola. E a questão aqui da energia térmica ou energia interna, nós acabamos já comentando sobre ela, tá? Mas vamos finalizar essa primeira parte da aula comentando um pouco mais dela aqui bem rapidinho. Energia térmica é uma forma de energia que está diretamente associada à temperatura absoluta de um sistema e corresponde classicamente à soma das energias cinéticas microscópicas que as partículas possuem, né? Que essas partículas constituem em virtude dos seus movimentos, seja de translação, vibração, rotação, ou seja, energia interna. Ela depende da temperatura do corpo e do número de partículas existente.
Pessoal, então você tem aqui, ó, olha que lindo. Vamos resumir aqui. Isso aí é mais só para vocês lerem depois. Você tem um corpinho bonitinho, né? Um corpinho. Eita, travou. Foi. Ih, travou. Aí. Esse corpinho possui as partículas no seu interior e cada partícula dessa possui o quê? Uma energia cinética, tá? A energia interna, tá, desse corpo nada mais é que a somatória da energia cinética de cada uma dessas partículas. Então, quando eu fazer essa somatória da energia cinética de cada partícula, quando eu somar essa energia cinética, eu vou ter a energia interna total de um corpo. Então, a energia interna de um corpo, ou energia térmica, nada mais é do que a soma da energia cinética de cada partícula de um corpo. Então, quando a gente fala, a energia interna de um corpo, aí você vai associar energia interna, número de partículas, o módulo da energia cinética e assim por diante. Então, a energia interna ela depende de dois fatores, basicamente: de o número de partículas que existem em um corpo e da energia cinética que essas partículas possuem. Tá bom? Lembrando, quanto maior a energia cinética de um corpo, maior a sua temperatura. Não vamos esquecer isso. Beleza? Bem simples, né? Então, tá aqui até resumido para vocês. A somatória das energias de agitação das partículas é a energia térmica de um corpo. Né? Essa energia de agitação é a energia cinética que eu acabei de falar para vocês e resumir tudo isso aqui nessas 3 linhas aqui para vocês. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Só conceito, bem tranquilo, nada muito complicado, tá? Também um professor tão bom quanto eu vai ser difícil, modesta parte falando, tá? Mas aí nós vamos de pouco a pouco acrescentando alguns conceitos a mais, vai ficando um pouquinho mais complicado, beleza? Eu vou já pausar aqui, faltam 2 minutos, e vou mandar o próximo link lá no nosso grupo para já fechar aí essa primeira parte e iniciar com os 40 minutos essa próxima parte da aula, beleza? Falou? Então, vou fechar aqui, pessoal. Vamos lá no grupo.